Oi, gente, eu sou Ana Paula Xongani, sou embaixadora da Sala Online, sou apresentadora, criadora nas redes e mãe da Ioluá, como vocês já sabem. E a gente tá aqui no nosso mês da consciência negra, esse mês que é tão importante pra gente, é um mês de reflexão, é um mês da gente pensar o que melhorou, o que a gente tem que fazer pra além. Esse quadro aqui é uma pílula pra vocês e chama Narrativas de Empoderamento Muito Além do Racismo. E é claro que eu não poderia fazer esse papo sozinha, afinal, né, eu não ando só. Eu tenho aqui duas convidadas maravilhosas. Vou apresentar para vocês. Depois a gente vai descobrir juntos mais sobre elas. Primeiro, a minha parceira, minha xará, Ana Paula Evangelista, que é bacharel em Direito, empreendedora e sócia e administradora do Intelectualidades Afro-Brasileiras. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Além disso, me conta mais alguma coisa sobre você. Qualquer coisa, para além das formalidades. Você signo que você gosta de comer, qualquer coisa. Sou leonina. Gosto. Adoro, né? Aparecer um pouquinho. Brincão, né? E sou mãe, apaixonada pela minha filha. E adoro cozinhar, amo cozinhar. E eu gosto de levar para as pessoas o gostinho da cozinha ancestral também. Tô esperando o convite já, tá? Junto com a gente também tá Diana Costa, que é educadora social, bacharel em História e coordenadora da organização Piraporeando. Tudo bem? Tudo maravilhoso, muito feliz em estar aqui com vocês. Me conta também, quero saber um segredo seu, alguma coisa. Um segredinho? Um segredinho. Bom, apaixonada por mudanças de cabelo, como toda Você muda muito? Muda muito. Gosto. Só esse ano já mudei 3 vezes. Você não é apegada? Não sou apegada. E sou apaixonada por educação. Ai, que legal. Eu também sou. Sempre falo lá nos meus canais, eu falo assim, gente, educação vai ser um tema que eu vou repetir, vai ter que ter repetência. Repetência, repeteco, o que for, porque educação transforma, né? Exato. Você tá na área certa. Bom, gente, como a gente tá aqui no Dia da Consciência Negra, eu gosto de dizer que a consciência negra começou muito antes da gente ter esse termo, né? Se a gente pensar na história do Brasil, a consciência negra começa desde que o Brasil é chamado de Brasil. Mas, formalmente, o Dia da Consciência Negra, ele foi concebido na década de 70, em 1970. Instituído em 2011. Tudo muito lento, né? Muito tardio. Mas a gente tá agora em 2023 e, sem dúvida, muita coisa mudou. Tem muita coisa que também não mudou. Quero saber de vocês, o que é o Dia da Consciência Negra no ano que a gente tá vivendo? Bom, eu acho que considerando inclusive o contexto, né, em que esse primeiro movimento ele foi ali ensejado, né, pensando inclusive nesse momento de efervescência onde os movimentos negros conseguem firmar suas articulações no Brasil, a gente pode pensar esse marco como uma primeira ação efetiva do Estado no reconhecimento da memória e da história da população negra do Brasil, né. E para além disso, quando a gente fala de memória dentro da perspectiva de pessoas negras e indígenas, a gente está falando de uma tecnologia ancestral de resistência. E quando a gente pensa na história, a gente está falando de um instrumento político para conquistar e alcançar essa reparação histórica com os nossos, né? Então, para além de uma ação que configura a política pública, né, de reconhecimento de memória, de história, de legado, né, e de agência política na construção da formação do nosso país, eu acho que a consciência negra hoje, ela também é um resultado de um fortalecimento de toda essa articulação dos movimentos negros, né, que está para além da resistência à escravidão e ao genocídio, mas passa também pelo empoderamento e pelo fortalecimento da atuação de cada um de nós, né? E se a gente pensar, né, que a consciência negra, todas essas etapas históricas, esses marcos históricos, tem muito tempo. A gente, nessa história, a gente é jovenzinhas, né? Exatamente. Ana, você que é jovenzinha nessa linha do tempo, mas que já tem aí muitos anos de caminhada com o seu trabalho, na educação da sua filha. O que você acha que 2023 tem mudado? O que está diferente hoje? Primeiramente, a gente tem que lembrar e agradecer também aqueles e aquelas que vieram antes de nós, claro, né? Então, para eu estar aqui hoje falando e passar para minha filha, nossa, o que a minha mãe fez, o que a minha avó fez para eu estar aqui. Então, assim, muita coisa está mudando, sim. Né? Hoje a gente tem a internet aí que a gente tem um acesso rápido, a gente consegue ver, a gente consegue combater, a gente consegue falar e levar para as escolas também, né? Então é tudo instantâneo, né? Então eu acredito assim na mudança, tem muita coisa para mudar ainda, porque é recente, né, a abolição, né? Nós estamos há 130 e poucos anos e é recente se a gente for analisar.
E olha só, né, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão e é um processo, né, nós precisamos desconstruir. Então, a informação hoje, o acesso que a gente tem, o fato da gente estar aqui com uma mulher preta falando sobre isso, pra gente é uma vitória. Então, tá caminhando, tá andando. Eu acredito nisso. Eu também acredito. Eu sou otimista nesse sentido. Eu também. Acho que até para valorizar o que muito foi feito, gente, a gente tá ralando, muita gente ralou antes. Sim. Eu gosto muito quando você traz a família, né? Porque vocês sabem que eu sou uma ativista dessa herança familiar. Sem dúvida é um dos nossos grandes tesouros enquanto mulher preta. Por isso eu quero saber de vocês que herança familiar de vocês refletem no que vocês são hoje, Ana. Ai, se eu começar a falar, eu choro. Eu também. Eu vou junto. Assim, a minha mãe faleceu em 2021. Eu já falo mãe, não adianta. Mas a minha mãe, por eu vir do sul, né, uma cidade, um lugar totalmente branco, mas tem bastante preto lá. Existe preto no sul! Eu posso provar, né? Sim, eu posso provar. A minha mãe me ensinou que nós podemos entrar e fazer qualquer coisa de cabeça erguida. Então, eu acredito que esse legado eu tenho passado para minha filha. Né? Então, essa herança familiar de que a gente pode ser o que a gente quiser. Então, é isso que eu tento passar para ela. Esse é o legado da minha mãe. E as circunstâncias que a gente vivia, a pobreza, né? O fato de estar ali, resistir. E ela sempre, de cabeça erguida, vocês entram em qualquer lugar. Mesmo estando no sul. Então, esse é o legado, essa é a herança da minha mãe. Uau! E você, Diana? Bom, eu sou filha de João e filha de Benedita. Os nomes já dizem muito, né? Já dizem muito. É uma descendência afro-indígena muito forte na minha família. Sou neta de 2 mulheres indígenas, né? E também bisneta de uma mulher escravizada africana. E, enfim, dentro de casa, eu acho que o elo mais forte, né? Para além de toda essa presença ancestral ali no jeito de comer, né, na maneira como a gente se acolhia e se afetava e se amava também no cotidiano ali Fui alfabetizada pelo meu pai e pela minha mãe em casa. Que lindo. E comecei a ler com 4 anos. E papai sempre falava que para a gente conseguir construir as mudanças que a gente espera, né, para o mundo, o primeiro passo era estudar. Né? Então, isso era para tudo dentro de casa. E isso é o que me sustenta até hoje, né? Perdi meus pais muito cedo, antes dos 20 anos, estava ainda nesse corre, né, de prestar vestibular, entrar na graduação. E o que me fortaleceu para conseguir conduzir esse processo e cuidar do meu irmão, inclusive, que é mais novo que eu, foi essa herança muito forte, né? De entender que o que eles construíram é a base, né? E que a gente precisava se fortalecer também e, de alguma maneira, honrar toda essa trajetória com o que a gente está construindo hoje para os que virão, né? Maravilhosas! Gente, só aqui eu vou contar, me ajudem. Vocês falaram de educação, né, de ensinamento dentro de casa, falaram sobre autoestima, respeito, autorrespeito, né, respeito pela sua história, falaram de amor das famílias pretas. Isso são temas que parecem simples, mas que muitas vezes é pouco discutidos. Por isso que a gente está aqui no Narrativas de Empoderamento para além do racismo. E aí eu quero trazer isso também para vocês, sabe? Nesse dia, nessa semana, nesse mês da consciência negra, quais aspectos precisam ser percebidos por nós, população preta e não preta do Brasil, além do racismo? Diana. Olha, eu acho que a potencialidade de criação do nosso povo, né? E isso é um movimento que chama muita gente para essa reflexão em Sankofa, né? Que é partindo do presente, olhar para o passado e ver como a gente consegue recriar essa experiência de futuro. Então, observar e valorizar mais essa potencialidade de criação, né, da nossa comunidade, pensando individualmente, também em coletivo e dentro de perspectiva de território, eu acho que é algo que precisa ser o ponto orientador de todas as nossas ações, assim. Nós somos um povo de resistência, estamos aqui há 523 anos resistindo a um genocídio sistemático, né, que para as mulheres negras e para as mulheres indígenas chega, inclusive, de uma outra forma.
E nós, enquanto mulheres negras, somos quem sustenta todos os impactos disso, né? Somos nós que ficamos aqui para enterrar os nossos pais, para enterrar os nossos irmãos, para enterrar os nossos filhos, todo mundo que caminha junto com a gente. E a gente também que sustenta a rede de apoio, né, de todas essas famílias dentro da comunidade. E a potencialidade de criatividade que a gente tem, mesmo nesses contextos de enfrentamento à violência, é simplesmente extraordinária, né? E eu acho que olhar para isso, inclusive, vai ser uma estratégia de fortalecimento e proteção muito grande para a gente conseguir seguir nas lutas, mas também aproveitar cada uma das conquistas que a gente vem aí alcançando. E para você, Xará? Olha, a gente pode criar várias coisas, né? Participar de eventos, né? Sair gritando power to the people, mas a gente não pode esquecer das nossas crianças. Principalmente, do que adianta eu chegar num lugar falando sobre negritude, falando daqueles que vieram antes, se eu não foco nas crianças que moram na comunidade, que moram do meu lado. Que são o futuro, né? É o nosso futuro. Então, eu e meu companheiro, nós criamos ações, né? Nós levamos crianças com deficiência intelectual, PCDs, e crianças das comunidades para lugares onde a gente não se vê. Então, a gente recentemente fizemos um encontro no Museu Afro, no dia 13 de maio. O dia seguinte, nós explicamos para eles um pouquinho o que não explica na escola, do nosso jeito, a questão do Sankofa. O dia 14 de maio. Dia 14 de maio. E aí, o 14 de maio? Então, para essas crianças estarem num lugar como esse, nunca entraram no museu. Uau. Então, a gente levou as crianças, demos lanchinhos, tiveram banquete, foram filmados. Eles não estavam interessados no acervo. Eles estavam interessados no que estava acontecendo. Na experiência, o fato de sair daquele ambiente para lugar onde nunca se viu. Falou, nossa, pessoas pretas aqui contando histórias de reis e rainhas, de pessoas que vieram da África, né? Nós temos os nossos reis, as nossas rainhas, que crianças não sabem que existe. Acho que foi só escravizado. Então, a gente tenta contar do nosso jeito a nossa história, entendeu? Então, não é só escravidão. Nós não viemos da escravidão e o racismo não tem nada a ver com a gente. Né? É com eles. Então, a gente tenta passar isso para as nossas crianças. Então, não adianta eu fazer várias ações se eu não penso nas crianças das comunidades, que somos nós. É isso, gente, vocês me pegaram em 2 temas que, assim, me emociona muito. Diana, gosto que quando você traz as questões do empoderamento negro, você acopla, traz junto as questões do empoderamento indígena, né? Dos povos indígenas junto com a gente nessa luta contra o racismo, que é um racismo sistemático que atinge as 2 populações. E eu gosto muito quando você traz essa perspectiva, porque eu sempre falo que a luta racial não é uma luta egoísta. Eu acho que, inclusive, entre os movimentos sociais que a gente vive, é uma das lutas mais agregadoras. Falar de consciência negra é falar da consciência indígena, é falar de mulheridades, é falar de feminismo, é falar sobre gordofobia, é falar sobre corporalidade, é falar sobre todas as outras coisas, é falar sobre antifascismo, é falar sobre muitas outras coisas que abarcam essa discussão. Por isso que eu queria que você falasse mais sobre isso, né? Como que, para você, essas lutas se encontram, como que a luta pela consciência negra e a luta pela existência dos povos indígenas, né, para além da sua história ancestral, que já vem essa conexão, mas como a gente pode, de fato, juntar essas 2 lutas, protegermos uns aos outros, indígenas e pessoas pretas. Sim, não, perfeito. Eu acho que esse é um tema muito caro, inclusive, para o momento em que a gente vive, né, que é um dos momentos históricos da história do nosso país, onde a gente tem um fortalecimento dessa aproximação e articulação entre movimentos negros e movimentos indígenas, mas durante muito tempo isso foi muito difícil de se concretizar, né? E isso porque o racismo ele é muito sorrateiro, né? Ele tem estratégias muito sutis de fragmentação da articulação das pessoas, de diversas maneiras, claro. E ao longo da história a gente observa isso. E dentro da própria abordagem, da própria narrativa que foi construída oficialmente por essa intelectualidade branca, né? Sobre a história da escravidão, criou-se um imaginário que promoveu essa fragmentação, né? Como se populações indígenas e populações africanas e afrodescendentes tivessem vivenciado experiências diferentes, sendo que ambas
ambas estavam ali inseridas no mesmo processo histórico, sim. né? E isso é bizarro, bizarro e absurdo em todos os sentidos. E acho que hoje a gente vem num movimento de virada de consciência mesmo, né? E isso se deve muito, inclusive, aos resultados das articulações e das ações dos movimentos negros e indígenas para a inserção das pessoas dentro da universidade, né? Inserção desses jovens dentro da universidade. Porque a universidade, ela é um espaço embranquecido, ela é um espaço concebido e construído para a branquitude, e continua sendo o espaço oficial de produção de conhecimento. E é lá que você tem um ferramental, todo um instrumental para você conseguir, inclusive, construir os contrapontos dentro desse sistema que a gente vive, né? Então, quando a gente tem esse movimento de inserção de pessoas negras e indígenas na universidade, essa narrativa começa a se transformar. E é o que propicia que hoje a gente consiga construir estratégias de fortalecimento entre os dois movimentos, dentro da academia, dentro dos movimentos, dentro dos próprios territórios, né? Lembrando que pessoas indígenas estão em todos os espaços e que podem ocupar todos os espaços. E acho que, nesse sentido, essa articulação política, ela é o ponto fundamental, né? Porque é no campo do político onde a gente consegue gestar ações efetivas que vão chegar ali na ponta do território para acolher desde as crianças, né? Como a Ana acabou de trazer, até também os mais velhos e as mais velhas, que são quem preservam essa tecnologia de memória ancestral como uma ação de resistência direta ao racismo. E você falou das crianças, era exatamente para aí que a gente ia, viu, Ana? Porque, né, eu também tenho a minha pequena Iô, agora tenho a minha mais velha, que é a minha Noite, minha filha sobrinha. E eu acredito muito no investimento da infância. A infância, sem dúvida, é fundamental para a gente fazer essa transformação de futuro. Muito bom ouvir você falar desse investimento também. E eu tenho certeza que esse investimento tem mais de 21 anos, que sua filha tem 21 anos. Mas agora você também transborda isso para outras crianças em seu entorno, assim. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, assim, o porquê que a gente precisa investir na infância. E já digo aqui, pessoal, não precisa ser mãe, pai, vovó para investir na infância. Se tiver uma criança perto de você, você já pode investir na infância, mesmo que você seja amigo dessa criança, mesmo que você seja tio, madrinha, primo dessa criança. Então, assim, investir na infância é investir no futuro. Fala um pouco mais pra gente sobre essa ideia de investir no futuro. Sim. Olha, eu sou muito emotiva, né? Então, eu lembro muito de onde eu vim, porque eu sempre me achei branca. Então, é importante a gente estar passando para nossas crianças, ensinando a questão de quem você é, como você é. Minha mãe falava naquela época, o seu nariz é lindo, a sua boca é linda. Eu morria de vergonha. Uau. Eu andava de cabeça baixa. Então, eu passei isso para minha filha de uma forma positiva também. Olha, filha, você é linda, né? O seu cabelo é maravilhoso, ela tem um blecão também. E aí, o fato de a gente pegar as nossas crianças, não precisa você levar dinheiro, mas só o fato de você sentar, conversar, levar para um lugar, levar para um teatro, nossas crianças... Olhar nos olhos, né? Falar da importância dessa criança, né? Tentar conhecer a família, fazer alguma ação para alguém que está próximo de você, né? E não precisa ir tão longe, precisa ir para a África, igual o pessoal apresenta para gente, que a pobreza só mostra o lado negativo. Mas, às vezes, do lado de casa tem uma pessoa ali precisando de você, do seu apoio, do seu olhar, de 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 litro de leite, né? E vai lá, bate um papo, faz essa troca, né? Não precisa de muito. Não Fala, precisa. conta um pouco da sua história, né? Tentar tirar esses meninos das ruas, né? Tentar levar para algum lugar, uma criança que seja. Eu acho que já é um avanço. É um grande avanço. Eu, sem dúvida, fui transformada enquanto pessoa por mulheres como você, quando eu era criança, sabe? E fez e faz a diferença na minha vida. É minha grande faculdade, é meu grande aprendizado. Muita gente me pergunta, Xongani, onde você aprendeu o que você fala? Eu sou formada em design, gente. Onde você aprendeu o que você fala? Eu aprendi com essas mulheres negras mais velhas. Tudo o que eu sei, a maioria das coisas que eu sei, eu aprendi com as minhas iguais. Então, sem dúvida, você se dedicar a uma criança, uma adolescente, uma jovem, olhar no fundo dos olhos mesmo, tentar entender a história dela, o que ela faz, o que ela quer ser, mostrar referência, caminho, livro, mostrar música, mostrar que a mãe dela tem muito potencial para ensinar ela, pode ser transformador e pode ser a grande virada para ela ser uma grande pessoa no futuro e transformar a vida dela e até a sua que está ensinando ela. Um dia ela vai te ensinar de novo também. Bom, eu acho que dentro das questões do movimento negro, eu não posso deixar de
de fazer recorte das mulheres negras, como a gente já tá falando aqui. Porque eu sinceramente acho, não tô puxando sardinha pro nosso lado. O cabelo delas, Sim. né? Eu, quando minha Ao longo da nossa história, a gente tem sempre grandes referências, né? Citaria aqui, inclusive, entre as nossas lideranças que ainda estão vivas, né? Regina Lúcia, do Movimento Negro Unificado, que eu acho que é uma pessoa que personifica muito dessa presença acolhedora, afetuosa e combativa dentro do movimento. E eu acredito que a grande complexidade da nossa atuação, né? Pensando nessa atuação estratégica mais política mesmo, é justamente a gente conciliar todos esses papéis, né? Porque as mulheres negras, ao longo de toda a história, eles estão ali dentro, exercendo essa liderança no espaço familiar, no cuidado com a família, com os filhos, com toda a comunidade, e ao mesmo tempo sendo também essa mente criativa que elabora as estratégias de autoproteção da comunidade, as estratégias de resistência, sim. né? E a gente sabe que, historicamente, isso nos foi negado, né? Impacto definitivo do patriarcalismo, do machismo sobre a nossa história. E estar dentro do movimento negro, né? E aí, quando eu digo movimento, eu não estou falando nem de articulações com as organizações, de fato, né? Mas se movimentar enquanto comunidade, enquanto território, retomar para a gente, né? Esse papel de agente ativo na construção e na comunicação da nossa própria história, né? E nesse sentido, eu acho que a grande conquista que nós, mulheres pretas, assim, tivemos ao longo da história foi do nosso reconhecimento de identidade, né? Porque foi isso que nos propiciou, inclusive, saber quem é, de fato, o alvo de combate e como é que a gente caminha para transformar essa perspectiva de futuro, né? E pensando que as mulheres pretas, elas têm esse papel protagonista na educação das crianças, esse exercício de construção de perspectiva passa por cada uma de nós, né? Independente se somos mães, ou se somos tias, ou se somos educadoras. E eu digo, inclusive, que eu tenho um privilégio muito grande, né? Atuo na educação há 10 anos, com educação pré-vestibular, trabalhando ali com jovens mais diretamente. Mas também hoje, pela Piraporeando, tenho a oportunidade de atuar com a implementação de projetos de educação antirracista em todos os territórios do Brasil. E aí, trabalhando desde os pequenininhos até a juventude, as comunidades e as famílias. E isso traz para a gente uma perspectiva muito mais ampla de como é que está a vivência dessas mulheres no território, de como é que a gente se une para conseguir fortalecer a atuação de cada uma delas, né? Porque falando de você, estou falando de mim, estou falando das nossas mais velhas e das que virão também. E ter esse olhar, ele é muito potente para a gente se fortalecer. E você, Ana? Quem são suas rainhas? São tantas. Eu começo com a Beatriz Nascimento. Começou grandona. Beatriz Nascimento, eu gosto de falar sempre dela, porque eu me formei tarde, né, na sociedade, então, e também me descobri como negra recentemente. E Beatriz Nascimento tem sido referência para mim pelo fato do acesso dela com as mulheres. Quando você fala de estar no colo, é assim que eu me sentia lendo obras de Beatriz Nascimento. Ela atendendo aquelas mulheres que sofrem, né, que a maioria são as mulheres negras, violência doméstica, né? Então, isso é a base da pirâmide também social, nós, mulheres negras. Então, quando Beatriz Nascimento tem esse acesso com mulheres, esse atendimento, esse cuidado,
é aquilo que eu já recebia antes. Né? Então, a Foi gente continuidade. tem uma continuidade, tendo ela como referência, assim como outras mulheres, e como a Diana falou, aquelas que virão. E, assim, as nossas mães, tias e avós, nós também, com os nossos eventos, levamos mulheres pretas para o teatro, mulheres que nunca estiveram no teatro. Incrível. Também nós levamos. A gente precisa ter um olhar também com as crianças e aquelas também que fizeram tanto por nós. Claro. E a gente tem esse cuidado. Então, eu tenho referência a minha mãe, a Beatriz Nascimento, como várias mulheres, e essas mulheres que nós trabalhamos também, que é da terceira idade, que Legal. a gente nós levamos. Projeto, como você vê, o que você quer pro futuro, conta tudo. Ah, legal. O Intelectualidade Afro-Brasileira foi criado pelo meu companheiro em 2012. Então, antes ficava só na internet. Era texto, né, no começo, aquela coisa toda. E a gente chegou numa conclusão, a gente pode ser mais. A gente é muito mais do que um textão. A gente pode colocar a mão na massa, né? E aí a gente começou com eventos. Olha, a gente não se vê. Levamos, em 2018, 300 pessoas para assistir o Pantera Negra. Uau. Uma sala de cinema só preta. E os Que protagonistas pretos. Então, a gente se sentiu representado. O shopping onde a gente foi, um shopping top da cidade de São Paulo, ficou uma pequena África. Amo. Lindo, lindo. Então, a gente viu que é possível. A gente tenta passar para as pessoas. É possível a gente estar onde a gente quiser. O ensinamento da tua mãe. Exatamente. Sendo repassado. E aí, com essas ações, aí o pessoal começou a pedir, vamos fazer mais sessão de não sei o que e tal. E aí veio a pandemia e parou. Pós-pandemia, em 2021, logo no ano do falecimento da minha mãe, eu dei pra ele um jantar black. Já tô contando o jantar. Eu dei um jantar pra ele de presente no Dia dos Namorados, num restaurante africano. Tá. Decoraram o lugar, aquela coisa toda. Eu falei, poxa, a gente não se vê, né? Mas eu não tô vendo nenhum casal preto falando baixinho pra ele. A gente não tá se vendo aqui. Vamos ver quantas quantos casais a gente conhece preto? Vamos fazer um jantar aqui? Aí fizemos um jantar black, convidamos várias pessoas, deu mais de 50 casais. Uau. No jantar em 2021, jantar black. Na sequência, né? As pessoas solteiras falavam, poxa, vocês só fazem coisas para casais? Por que vocês não pensam na gente? A maioria mulheres, né? As mulheres pretas, sempre, né? Sempre. E aí, a gente, nesse ano, no início do ano, nós fizemos a Feijo Black. Tá. O encontro dengoso. Foi lindo, Encontro dengoso. Maravilhoso. Pra mim, isso é suficiente pra eu ir. Feijoada, a questão do afeto, da gente se ver, o network, o pessoal se abraçando, rindo, tirando foto. Então, a gente é isso e muito mais. Então, em lugares, assim, foi num lugar nobre aqui na Zona Sul. Não pode falar o lugar, né? E aí, nesse lugar, assim, onde a gente nunca imaginou ver uma multidão de pessoas pretas. Eu não sei se você tem noção do que você tá fazendo, eu acho que sim, talvez não. Mas é celebrar o amor. O amor Sim, preto, gente, amor. Afeto. Vamos lá? Nós, sim. Colocar Isso. amor junto com negritude, pretitude, uma coisa do lado da outra. É isso que eu quero ver. Eu quero ver a palavra negro, a palavra preto, ao lado de amor. Sim, Ana, de porque educação. As pessoas acham que a gente só é samba e futebol. E racismo. E racismo. Violência. Pensa quando vê família. As pessoas não vê família preta. Sim. Então, existem famílias pretas. Existe amor. Existe amor entre nós, afeto. Nós somos É o que nos carinhosos. sustenta, inclusive. Sim, sim. Sim. Nós somos carinhosos. Nós somos carinhosos. Nós amamos um dengo. Eu amo. É. Ciana que sou. Ai. Sim, sim. E você, Diana? Me conta do Piraporiando.
Bom, Piraporeando é uma organização que atua hoje também como instituto, trabalhando na implementação de programas de educação antirracista que nós criamos, o Trilhas da Diversidade. Então, dentro desse programa, a gente tem algumas linhas de formação continuada, né, soluções educacionais pedagógicas, e temos também uma estratégia de atuação direta nos territórios, né. Para além disso, a gente sabe também que o tema do antirracismo é um desafio muito grande na área corporativa, e a gente entende que desenvolver um trabalho voltado para isso é potencializador para que pessoas negras tenham a oportunidade de desenvolver as suas carreiras de maneira mais saudável, né? Então, a gente tem também uma linha de ação de consultoria corporativa, onde a gente trabalha sensibilização sobre os temas, letramento racial, trabalha a construção de política de diversidade e inclusão e apoia essas organizações e sua rede de colaboradores na implementação dessas ações, né? Tudo isso visando um impacto realmente transformador em termos de cultura organizacional. Mas o nosso xodózinho é o Trilhas da Diversidade para as escolas. A gente faz implementação hoje em 4 das 5 regiões do Brasil, né, atuando diretamente com escolas públicas e incidindo, de fato, na implementação da Lei 11.645, né, que é o ponto orientador de todo o nosso trabalho. A gente entende que a implementação da lei ainda é um desafio, porque sabe ao longo de toda a história, e o impacto disso para crianças negras, né, em territórios periféricos de alta vulnerabilidade é muito maior do que para crianças brancas que têm a possibilidade de outros acessos à formação educacional. Então, todo o nosso trabalho está voltado para incidir nesse eixo, né, propiciar que crianças negras, que jovens negros tenham a possibilidade de uma formação educacional que atenda às suas expectativas e que permita isso que a gente está conversando aqui ao longo de todo o papo, que é a construção de perspectiva de futuro, né? O racismo, ele incide justamente nesse ponto, né? Tirar da gente a possibilidade de construir futuros. Então, a gente está justamente atuando na contramão, né? Atuando com essas crianças, com os jovens e com as famílias para abrir essa possibilidade de construção de perspectiva de futuros e trazendo eles também para atuar nos seus territórios, dentro dos projetos, como agentes ativos, né? A gente está ali com eles, atuando com eles, construindo por eles, visando uma transformação social e quem sabe agora que estamos, né, retomando os eixos da governança do nosso país, a gente consiga pensar dentro de um breve espaço de tempo num Sistema Nacional de Educação Antirracista, né? Que eu acho que é o desejo de toda a comunidade negra e indígena que a gente tem aqui no nosso país. Meu maior desejo. Gente, eu não sei se vocês estão entendendo, vocês têm que fazer, se conectar com essas mulheres. Eu acho que enquanto elas estavam falando, apareceu aqui @ sites, nomes, tudo. Se conecta com elas, segue, compartilha, faz mais perguntas, porque eu acho que é importante, vai ser um presente pra vocês. Bom, já falamos de amor, educação, muita coisa, mas quero terminar falando de felicidade. Tema que eu gosto e acho importante a gente discutir também. Felicidade. A frase "uma mulher feliz é um ato revolucionário" foi escrito pela ativista maravilhosa Juliana Borges. E essa frase é muito forte nas redes, não só, fora das redes também. O que essa frase significa para vocês? Diana. Eu acho que essa frase, ela significa justamente o lugar dessa mulher, o lugar de segurança dessa mulher dentro dessa construção social, né? Eu acho que o que compõe o entendimento de bem-estar, né, e de segurança para mulheres negras são muitas coisas. Desde saber que o filho está indo e voltando da escola com a segurança de ele chegar vivo para casa, né? Até também entender que o acesso dela à possibilidade de trabalho, à possibilidade de se alimentar, de garantir ali o sustento da sua rede, de poder também acessar outros espaços de lazer, de formação educacional, são ali os eixos que compõem esse nosso universo, né? De bem-estar, de estar bem, o de bem poder, viver, né? Exatamente, o bem viver da mulher negra. E eu penso que isso tudo está correlacionado com essa construção de possibilidades de felicidade. E para você, Ana? Também, e principalmente ser respeitada. Uau. Porque normalmente a mulher preta não é respeitada. As pessoas não têm nem paciência para ouvir. Não. Então, pegando o gancho da Diana, eu acho que o respeito é tudo para nós.
Né? A partir do momento que você é respeitado, você pode fazer qualquer coisa. Inclusive ser feliz. Inclusive ser feliz. Gente, eu não sei. Eu tô feliz agora, entendeu? Sério, porque eu acho que uma das minhas grandes felicidades é fazer essas conexões, conhecer vocês mais de perto, a gente ampliar discurso, chegar em vocês aí de casa também, conversando sobre temas tão importantes de uma forma tão divertida, tão leve. Eu, sinceramente, espero que a gente tenha te surpreendido, né? Porque é isso que a gente deseja aqui. Te surpreender com novos temas, ampliação de potência, que você sinta representado, que você sinta, assim como eu, estimulado a novas ideias. Por isso eu quero muito agradecer vocês por estar junto comigo aqui, né? Como eu disse no início, não poderia fazer esse quadro sozinha, porque a gente, quando tá junto, a gente é muito melhor. Sim, E muito mais feliz, sempre. inclusive. Então, muito obrigada pela partilha, né? Por trazer tanto pra gente, tanta verdade, tanto trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Obrigada mesmo. Obrigada a você. Muito, muito obrigada. Muito feliz, inclusive, de estar aqui nesse momento com vocês. Obrigada pelo convite. Obrigada. E você nos representa, viu? Muito Sim. linda. Obrigada. Fiquei até arrepiada. Bom, pra você que tá acompanhando aqui a gente, continua acompanhando as redes de Salon Online. Salon Online é isso, tá? A gente faz de tudo. A gente te ensina um penteado, a gente te ensina como cuidar do seu cabelo, mas a gente também fala de assuntos sérios, assuntos importantes, assuntos que vão transformar a nossa sociedade. Então, continua ligado aqui nos canais Salon Online, todos eles. A gente tá em todo canto. Salon Online está em todo canto do Brasil, todo canto dessas redes sociais. Eu adorei estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Um beijo e até a próxima. Tchau.